Shabbat Shalom, amigos. Que alegria! Estamos juntos novamente para falar do assunto preferido, a Paraxá da semana. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom, Sami e os nossos seguidores do canal Israel no Caminho. Acompanhada da Zilda, é uma alegria a gente poder falar daquilo que a gente vem falando, Zilda, nos últimos muitos anos. Torá, Paraxá, é coisa que é uma renovação permanente, verdade, Zilda? É verdade, é verdade, é um desafio, mas é um grande aprendizado, um grande, né? Cada vez que a gente estuda, prepara, a gente vai ver os detalhes da riqueza da palavra de Deus. Não existe paraxá que seja mais ou menos importante. Todas elas são essência da revelação Sim. de Deus através da boca de Moshe. Eu até me imagino, olha só que coisa interessante, né? Deus diz, Moshe, vem cá, vamos conversar, sobe aqui. Aí eu vou te dar algumas instruções e você vai falar ao povo. E é exatamente isso que Deus disse a Moshe em Emor, Levítico 21, a partir do versículo 1 até Levítico 24, versículo 23. Na Haftará, nós lemos Ezequiel 44, do 15 ao 31. No Brit Hadashah, nós lemos primeiro livro de Pedro, 2, do 4 ao 10, e o Salmo 42. E a Parashá se chama Emor, porque é exatamente isso que Deus diz. Disse o Adonai, o Senhor, a Moshe: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: as festas fixas de Adonai que proclamareis serão santas convocações. Fala, Emor. E aí, Moisés tem uma tarefa: falar para que nós, hoje, 5.786 anos após, estamos nos alegrando de poder falar da Paraxá da semana. Quer dizer, a Torá não parou em Devarim, não parou em Deuteronômio, ela continua viva. Então ela tem um sentido profético, não é isso, Zilda? Sim, e por isso é que é importante a gente ter a compreensão e entender a importância dessas festas, como festas separadas, são santas convocações, então são festas fixas, aonde são proclamados como reuniões sagradas. Então, a gente, focando mais em Levítico 23, não é? Na verdade, elas são ordenanças do Senhor para serem cumpridas, não é? Com reverência, com respeito, onde a gente tem que estar em condições de estar nessas festas, não é? Porque nesses momentos nós teremos a presença mais próxima do Senhor e a gente vai se alegrar de estar cumprindo essas festas. Então, Como é pode gostoso a gente continuar. poder ver essa essência. Uhum. Vejam só aquilo que a Zilda está contando. É uma alegria ter uma data sagrada, consagrada por Deus, para ser celebrada hoje por cada um de todos aqueles que leram a Torá uma vez. Se você leu a Torá uma vez, você assumiu as consequências disso, né, Zilda? Exatamente. É assumir consequências e responsabilidades, não é, sobre essa importância. Eu vou dar continuidade, não é? Porque a gente acabou realmente dando destaque. Essa paraxá, ela é rica de detalhes, não é? Mas nós resolvemos focar realmente no entendimento, não é, dessas festas fixas. E começa o Senhor dizendo o sábado, o Shabat, dizendo que em 6 dias realizemos os trabalhos, mas do sétimo é o sábado, é o dia de descanso e de reunião sagrada. Então, esse é o momento de nós estarmos dedicando o sábado, é o sábado dedicado ao Senhor. E isso é todas as semanas, não é? Olha que coisa Então, linda, Zilda. Olha que coisa linda. Deus se preocupa tanto com cada um de todos nós que ele começa dizendo: eu quero que você descanse.
Me vem o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou aclamado entre as nações. Olha que coisa sensacional, Zilda. É, É descansar maravilhoso. significa você reconhecer que Deus está tomando conta de todas as coisas, né? E quando a gente É, coloca Deus tomando conta de todas as coisas, você pode dizer, descansei. É isso? é isso. Porque, na verdade, eu acredito que esse dia é um dia que, próximo do Senhor, dedicado ao Senhor, a gente vai ter condições de fazer o restante da semana. Não é? Porque se a gente não tiver esse encontro com o Senhor, que já está definido e marcado, não é? Nós não teremos condições, força, né, para seguir os outros dias da semana. Olha que Essa, Deus maravilhoso, que sabedoria, né? essa que é a sabedoria de Deus colocada em prática. Isso Zilda, e mesmo. que outras festas que Deus define para a gente? Então, nós temos a Páscoa, não é? Essa, Que é, Páscoa. o Pesach, né? Que é uma festa de pular, né? Ou seja, o sangue do cordeiro que foi preparado, que vai passar nas vergas da porta. Isso é algo que o Senhor cuida do povo dele, dando essas instruções, né, para que eles sejam protegidos da morte dos primogênitos, né? Que aonde encontrasse esse sangue, o Senhor passaria, pularia, que é o Pesach, não é? E aquela família estaria protegida da morte, né? Olha, olha Então, que é coisa, olha tremendo, que que coisa festa sensacional. maravilhosa, né? Olha que coisa sensacional. Um cordeiro que entra na história e diz assim: Cordeirinho, você vai ser a minha salvação. O que o cordeiro faz? Ele dá vida. Ele pega o sangue, aliás, quem executa o sacrifício, pega o sangue, passa nas ombreiras, e Deus tinha avisado: na casa onde eu vejo sangue nas ombreiras, eu pulo, Pesach, pulo. Né? Da onde vem o nome Páscoa? É complicado, mas eu gosto em inglês. Passover, pula, passa por cima. Né? Sim, E aí onde a gente vê que este sangue protege a vida de quem está dentro. Protege o primogênito, mas protege a família. É bonito, hein? é Olha a lindo, profecia que Deus está nos dando a partir disso. Sangue de alguém sim, puro, sem máculas, nos sem protegendo. defeito. Mas aí continua, Sim. Zilda, o que mais que nós temos por aí? Continua com a festa dos pães sem fermento. 7 dias de pães sem fermento. E o que representa o fermento? É o pecado, né? Então, o Senhor já instrui, né, que é necessário, nessa passagem, dessa saída, levar os pães sem fermento, porque isso manteria o contato com Deus, porque o Senhor abomina o pecado, né? Então, para eles seguirem nessa caminhada, o alimento seria algo puro, não é? É, que realmente alimentasse o coração desse povo ligado a estar puro para poder ter a caminhada, não é? Essa sequência nós temos Hag Pesach, pular, Hag Matzot, 7 dias de matzá, pão sem fermento, pão asmo. Né? E nós temos uma terceira festa dentro disso, Hag Bikurim, primícias. E essa primícia, Zilda, o que está nos avisando, hein? Então, é a sequência, né, das festas, né? É o terceiro dia, é os primeiros frutos, não é? E quem se representa a ressurreição de Yeshua, porque ele é a primícia, né? Então, ele foi o sacrifício perfeito, né? O cordeiro, não é?
preparado, sem defeito, sem mácula, sem pecado, não é? E a partir do sacrifício, do derramamento do seu sangue, certo? Ele se torna o primeiro fruto. Aqui onde nós entendemos João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, já que nós estamos entendendo a Torá como um sentido vivo, profético, então nós precisamos entender de que na ausência dos coanim, dos sacerdotes e do templo para oferecer o sacrifício, Deus já tinha nos avisado, vou preparar uma solução final. Não adianta eu te dar a Torá porque vocês leram e não entenderam. Então eu vou escrever a Torá no coração de cada um de vocês para vocês deixarem de ser duros de serviço. Silda, nós continuamos sendo duros de serviço, né? Juros, juros. Por isso que é necessário nós estarmos nos aprofundando no conhecimento da palavra, não é? A importância profética e espiritual dessas festas. É isso aí, é isso aí. Não? E, na sequência, nós vamos ter sete semanas chamada de Festa das Semanas, não é? Onde o Ruach Kadosh ele será derramado. É a festa do Shavuot, ou Pentecostes, né? Pentecostes. Pentecostes, aí tem um significado legal, porque 7 semanas, né? Mas 7 cuidado, semanas. é 7 semanas É, mais um dia. É por isso que são 50 dias. E nós mais temos um o dia. Shavuot, a festa das semanas. E esta festa é Zman Matan Torateinu. Nesta época teria sido dada a Torá, mas não define a data. Entretanto, Yeshua tinha dito: fiquem aqui em Jerusalém, descansem um pouquinho aqui em Jerusalém, que vai acontecer alguma coisa legal. E é em Shavuot que nós temos o derramar do Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, que ele chega a nós de uma maneira maravilhosa, né? Quando nós entendemos a necessidade que nós temos de Mashiach vivo. Já não é mais um Mashiach previsto, mas a partir desse momento Yeshua já estava trabalhando por nós, né? Sim. Na sequência, no 7º mês, nós temos o Yom Teruah, que é as festas das trombetas. É um chamado de Deus através do toque do chofar. E É um chamamento. aqui onde vem uma coisa, gente, importantíssima. Deus já tinha dito, o primeiro mês é Nissan, é o mês de Pesach. Então, Rosh Hashanah é acrescentado de uma maneira estranha, mas acrescentado àquilo que Deus mandou. Porque Yom Teruah não é Rosh Hashanah, não é a cabeça do ano. A cabeça do ano é o primeiro dia de Nissan. Mas Yom Teruah é o dia de ouvir o shofar, a trombeta. E o que ela nos remete? Atenção, pessoal. Deus está falando através do som do shofar. E eu confesso para vocês, Hilda, e para todos vocês, que o toque do shofar mexe comigo no meu coração. Aonde ele me incomoda uma barbaridade. É aquela sensação de, opa, para. Ouçam o toque do shofar. E o que é o chamado de Deus? Pessoal, acorda. Vocês passaram do primeiro mês para Shavuot, passou um tempo, agora chegou no 7º mês. Acorda, pessoal. E são Esse acordar, 10, né? isso. Esse, E 10 dias, não é? Esse chamado, ele tem um significado de aprofundar, né? O arrependimento para preparar o Yom Kippur, né? Então, a gente tem que ter muita clareza, né? Do que o Senhor já está fazendo, ainda continua fazendo, dando a oportunidade, né, do arrependimento, não é? De nós estarmos realmente abrindo o nosso coração, rasgando o nosso coração, não é? Nos arrependendo, pedindo perdão a Deus, não é? Pelos nossos pecados, por andarmos segundo a nossa vontade, não a vontade de Deus.
Então, o Senhor dá sempre, sempre não desiste de nós, né? Está sempre dando oportunidade para a gente se consertar e renovar a nossa aliança com Ele, segundo Olha a só que vontade coisa, dEle. olha só que coisa linda, Zilda. Olha só. Nós ouvimos o chofar, hum, foi um chamado, Deus, acorda. Acorda. Diz assim, ó, então agora, já que você acordou, olha para trás e vê o que que você descumpriu. Eu te dou 10 dias que a gente chama de Deus, Yom, oh Deus, desculpa pessoal, Yamim Noraim são os dias temíveis, agora sim saiu. Esses dias temíveis é o tempo que nós temos para acordar do nosso sono e nos arrepender de todos os desvios que nós fizemos para chegar em Yom Kippur, o dia das expiações. E aqui é importante a gente separar de que a expiação de Kippur é necessária para nós continuarmos a caminhada. Mas tem uma coisa que eu acho importante: Kippur, capará, encobrir. E nós não precisamos encobrir o pecado, nós precisamos nos livrar do pecado. Tem aquele pecado que você guarda assim, esse não dou para ninguém. Deus olha assim, esse pecado é contra mim, não é contra você. Você vai continuar nele, você não vai na minha presença, porque eu sou kadosh, eu sou santo. Então, cuidado, se livra desse pecado de uma vez por todas e chega para mim limpo. É isso, Zilda? É isso mesmo. Né? E ainda tem mais uma festa fixa, o 15º dia do 7º mês, que é a festa das cabanas, o Sukkot, né? É o onde ele vai tabernacularizar conosco, Que palavra né? complicada. É, É, ele vem habitar em nós, né? a bem habitar. E nós somos, né? Ele nos chamou para sermos esse tabernáculo dele, não é? Deus quer que nós sejamos o povo dele. Desde Adão, Deus queria um povo para ele. Ah, Deus, deixa, eu estou agora muito ocupado, estou assistindo televisão, tem uma série legal na Netflix, eu te dou atenção mais tarde. E Deus olha e diz assim: tuf, 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 eis que eu bato, estou à tua porta e bato. Você vai me deixar entrar? Aí é onde a gente entende o sentido de Sukkot. Ele quer entrar em nós. Nós vamos deixar ele entrar? Eu espero que sim. E é por isso que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado para que Deus diga assim: opa, pera um pouquinho só. Agora eu sou santo, você está arrependido? Me interessa. Agora vamos conversar. E essa que é a verdadeira visão de Sukkot, deixar Deus habitar entre nós. Mas é somente isso que tem na Torá ou tem mais alguma coisa, Zilda? Não, tem muitos detalhes, não é? Importantes. Ele fala também da. Tem as festas do homem, não é? Que é Purim, que a gente celebrou não faz muito tempo, com relação a Esther, não é? E toda a história que a gente colocou em outros momentos de gravação, com profundidade, com entendimento. E a festa de Hanukkah, que é a festa da dedicação, festa das luzes. Mas essas não são necessariamente ordenanças, são histórias, né? De livramento do povo, não é? Na caminhada, caminhada dura, né? E que continua sendo difícil e dura, né? Principalmente quando a gente tiver sem entendimento, sem compreensão de que Deus tem um povo que ele chamou, está chamando para cumprir os tempos. Não Olha é, só, Sami? nós temos, Zilda, como você bem colocou, festas dos homens, já não são mais as festas de Deus. Quando você coloca Hanukkah, quando você coloca Purim, aparece o 9 de Av, de Shabeav, destruição do templo, aparecem várias. Mas especificamente nesta época onde nós estamos celebrando é, este momento, é também a época de duas festas muito atuais, Yom HaZikaron. É o dia onde nós nos lembramos de todos aqueles que deram a vida através das guerras que Israel passou. E isso é uma coisa atual, porque hoje Israel continua em guerra. Lamentavelmente continua em guerra, mas há uma outra festa logo em seguida,
as emoções realmente, olha só, um dia é de tristeza, Yom HaZikaron. Em seguida, nós temos Yom Ha'atzmaut, o dia da independência, logo em seguida. E aí onde nós celebramos não somente a independência de Israel, 1948 é um momento impressionante da história, porque é aí onde, em 14 de maio de 1948, Israel nasce como Estado, por uma simples assinatura, de um dia para o outro nasce Estado de Israel. Já é um cumprimento de uma profecia. E é onde começa a contar o tempo que Deus deu. O renascimento do Estado de Israel é uma alegria enorme, tanto para nós celebrarmos isso, como para Deus olhar e dizer assim: estou começando a cumprir as minhas promessas em Israel. E isso é maravilhoso. Então, pessoal, eu agradeço muito a ajuda da Zilda, que nos ajudou a caminhar nessa sequência de festas, de coisas de Deus. Ela colocou de uma maneira muito clara: as festas são para Deus. Então, lembrem-se que hoje, qualquer um que leu a Bíblia tem essa responsabilidade. Ah, mas eu vou na sinagoga e a sinagoga. Cuidado, a sinagoga vai separar aquilo que é texto da Torá com tradições. Ah, mas na minha igreja não faz. Se a igreja não está fazendo isso, furou com o mandamento, porque Yeshua disse: eu vim cumprir a Torá. Então, se veio cumprir a Torá, não acabou com as festas. Então, lembrem-se de que tem que ser celebrado. E é assim que nós gostaríamos de nos despedir de vocês. Entendam o sentido da Torá. Vivam a alegria de saber que a Torá está viva. Ela é profética. Senão, ela teria sido trancada num canto e ela não sai do lugar. Mas nós sabemos que nós estamos caminhando com a Torá. E esta é a essência da caminhada com Deus. Viver todo dia olhando para Ele, mas vivendo o dia de hoje. Essa que seja a Perfeito. alegria do teu Shabat. É isso aí, Zilda. É isso, com alegria no coração e um Shabat com muito shalom. Shabbat Shalom para todos vocês. Shabbat Shalom, pessoal.